Leitura da Bíblia do dia 21 de outubro, o livro do profeta Jeremias, capítulos 37 e 38, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Zedequias, filho de Josias, e a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não o haviam encarcerado. O exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se dela. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra esta cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Porque, ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós outros, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade. Tendo-se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber o quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão, que prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Disse Jeremias: é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos. Prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa e, em secreto, lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: há. Disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Agora, pois, ouve, ó rei meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Capítulo 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor:
O que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo. Porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te disser, porventura não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Não suceda que estes me entreguem nas mãos deles, e eles escarneçam de mim. Disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, te peço, a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá, e será poupada a tua vida. Mas, se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti. Mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus,
e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia serás preso, e por tua culpa esta cidade será queimada. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Quando, ouvindo os príncipes que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, e o que ele te disse a ti. Nada nos encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás: apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas, para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando-o, declarou-lhes segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. E o deixaram em paz, porque da conversação nada transpirara. Ficou Jeremias no átrio da guarda, até ao dia em que foi tomada Jerusalém. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus,
que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Salmo 89, do versículo 38 até o versículo 52. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruínas as suas fortificações. Despojam-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários, e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada, e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor, e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, e o cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência. Pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado. Sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Provérbios 25, versículo 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio.